turma, tudo bem com vocês? Prazer, o Alan Salustiano. Estou aqui novamente para ministrar uma nova disciplina para vocês e é de suma importância como todas as outras. Como, por exemplo, aqui, análise das demonstrações financeiras, ok? Então, galera, essa disciplina é de suma importância, como eu já falei para vocês, porque a gente vai estudar nela um pouquinho da contabilidade, tá? Voltar a estudar um pouquinho do que o professor José Roberto ministrou para vocês, como, por exemplo, o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, no qual é a DRE, que é de suma importância, tá certo? E um pouquinho a gente vai ver sobre as análises vertical e horizontal dos negócios, porque através dela a gente vai saber tomar decisões, tá? A gente vai estudar, sentar direitinho, fazer os cálculos das nossas contas, para a gente saber se aquele negócio é viável ou não, tá certo? Bora lá. Primeiramente, senhor, a gente vai ver sobre o balanço patrimonial, tá? O seu conceito, como vocês já sabem, nada mais é do que uma demonstração contábil, tá? Que tem como finalidade mostrar a situação patrimonial da empresa em um dado momento, obedecendo aos critérios de avaliação, ok? Então, é uma demonstração que encerra os procedimentos contábeis e apresenta o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, tá? No qual representa as três partes essenciais do balanço, ok? Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, gente, como eu falei para vocês, que o lado esquerdo fica os ativos, tá? No qual é os bens e os direitos da empresa, no qual seria o seu imóvel, os seus móveis ali, aqueles equipamentos que vocês usam dentro da empresa de vocês, como mesa e cadeira, tá? O capital em si, beleza? Patentes, o caixa da empresa, tá? Então, é os bens e direitos, ou seja, é o ativo, tá? No qual ele vai dividir em ativo circulante, no qual é um prazo de 1 a 12 meses, é um período circulante, e o não circulante, ou seja, acima de 12 meses, acima de 1 ano, tá certo? E do lado direito, no qual seria o quê? O passivo, ou seja, as suas obrigações a pagar, como por exemplo, quando você faz alguma compra em algum fornecedor, logicamente ali vai ser o quê? Uma obrigação sua para fazer o pagamento daquele produto que você fez, tá certo? E logicamente o patrimônio líquido. Tá? Como vocês já sabem, que a regra do balanço patrimonial nada mais é do que o ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, tá bom? Vamos lá. Ativo. Senhores, ativo nada mais é do que todos os bens e direitos que representam as aplicações de recursos, ou seja, aplicações, senhores, onde você tira o dinheiro lá do caixa para aplicar em algum produto que você está precisando, tá certo? De recursos efetuados pela empresa. Então, é recomendado pela lei dos CSA, Sociedades de Ações, né? Que a classificação dos elementos do ativo seja feita de acordo com o grau decrescente de liquidez. Começa do caixa e vem descendo, de acordo com a ordem de liquidez. Como, por exemplo, caixa, depois vem o capital, os móveis, imóveis, enfim, tudo isso. Depois vem o passivo. Passivo identifica uma coisa de exigibilidade, tá? E obrigações, porque aquilo ali é exigível, né? Quando você compra, você é obrigado a pagar. E se não pagar, vai para onde? Serasa. É verdade? É verdade, Mário? Então, cujos valores encontram-se investidos nos ativos. Já no caso do passivo, esses elementos são classificados de acordo com um grau decrescente, tá? Decrescente. Vem um patrimônio líquido, no qual é a PL, como você já conhece. Ela representa a diferença, olha, representa a diferença total do ativo e o total do passivo, em determinado momento, e identifica os recursos próprios da empresa, tá? Ou seja, é um investimento feito pelos sócios na figura do capital, ok? E por último aqui vem uma DRE, ou seja, a demonstração do resultado de exercício. Isso é muito utilizado na análise das demonstrações financeiras, tá? No qual é uma demonstrativa de caráter obrigatório, ok? Que traz o resultado econômico da empresa de forma vertical, cima para baixo, tá bom? Deduzindo os custos e despesas, lógico, né? De modo que no fim seja apresentado o resultado da empresa, isto é, positivo ou negativo, tá bom? Se a empresa apresentou lucro ou prejuízo. Olha aí, ó, um gráficozinho mais precisamente para explicar cada vez melhor. O total do ativos, como vocês estão vendo aqui, ó, aí vem um ativo circulante.
que é usado dentro de um período de 1 ano. Como, por exemplo, caixa, tá? Estoque e contas a receber, ou seja, duplicadas a receber, né? Também o ativo não circulante, usado após o período de 1 ano, ok? Por exemplo, imóveis, máquinas e equipamentos, marcas e patentes. Igual ao total de passivos e patrimônio líquido. Passivo circulante, com vencimento no período de 1 ano, tá certo? Como, por exemplo, fornecedores a pagar. E o passivo não circulante, ou seja, com vencimento após 1 ano, tá? Como, por exemplo, empréstimos bancários, ok? E abaixo dele vem o patrimônio líquido, no qual ele é composto pelo capital social e os prejuízos acumulados juntos com os lucros. Olha, outro quadradozinho para explicitar cada vez melhor. Ativo, lado esquerdo, tá? Passivo e patrimônio líquido do lado direito. Ativo, ativo circulante, aí vem ó, as disponibilidades, tá? Caixa, banco, aplicações financeiras, aí clientes, estoques, tributos a recuperar, adiantamentos concedidos, despesas do exercício seguinte. Tudo isso faz parte do ativo circulante, tá certo? E o que faz parte do ativo não circulante, ele se divide em 4. Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. A gente vai estudar esses 4 pontos no próximo slide. E do outro lado, o passivo circulante, no qual é empréstimos e financiamentos, fornecedores, salários e encargos a pagar, tributos a recolher, dividendos, adiantamentos, enfim. Tudo isso pertence ao passivo circulante. E o não circulante seria os fornecedores novamente, né? Porque, logicamente, você pode pagar daqui 1 ano, daqui 2 anos, enfim, tudo é um acordo com o seu fornecedor. Depois vem a previsão para passivos tributários, enfim. Esse aqui é um exemplo básico, tá? Mas não se resume só nessas contas. Porque uma empresa de grande porte, vocês sabem muito bem que não é só isso, tem mais coisas. Beleza? E o patrimônio líquido, no qual é composto pelo capital social, reserva de capital e reservas de lucro. Ok? Olha aí, ó, os ativos não circulantes. Se dividem em 4, como eu acabei de falar para vocês. Primeiramente, realizável a longo prazo. Olha, são da mesma natureza do ativo circulante, porém, como o próprio nome já diz, ativos realizáveis a longo prazo. São referentes aos bens e direitos da empresa, tá certo? Cujas realizações se darão a longo prazo, ou seja, após o término do exercício social. São exemplos desse realizável a longo prazo. Aplicações financeiras, longo prazo, lógico. Depósitos bancários a longo prazo. Duplicados a receber a longo prazo. Enfim. Depois vem os investimentos. Os investimentos, como subgrupo do ativo circulante ou não circulante, se classificam como as participações e aplicações societárias permanentes, tá? Eles têm como objetivo gerar rendimento para a empresa, ok? Desde que esses bens e direitos não se destinam à manutenção da atividade da organização, porque eles são investimentos, tá bom? Como exemplo disso, é as obras de arte, tá? Investimento em ouro, propriedade para investimento, terrenos, imóveis para futura utilização, no qual a gente conhece mais, mais do nosso cotidiano, seria o terrenos e imóveis, né? Porque é um investimento, não é verdade? Portanto, senhores, o terceiro grupo é o imobilizado, como o nome já diz, imóvel, tá? Edificações, terrenos, uma coisa palpável, que a gente sente, tá certo? Então, ele é um ativo que são bens de direito de natureza o quê? Permanente, ou seja, responsáveis pela manutenção das atividades normais de uma empresa, tá certo? Eles são bens corpóreos, tá? Palpável, e tangíveis, como também são chamados. O quarto grupo é o intangível, ou seja, ele é incorpóreo, tá? A gente não pega neles. Um exemplo deles nada mais é do que o software que a gente utiliza na empresa, tá? Ele é um investimento. A gente não pega nele, então ele é um software, tá? Patentes também se encaixa no grupo deles, ok? E ele é de suma importância para a gente, ou seja, ele é um ativo, tá bom? E ele é intangível, ou seja, ele é incorpóreo, tá beleza? E ele pertence ao grupo do ativo do imobilizado,
Tá bom? Mário. Agora, pô, será que ele não vai? Ele foi. E aí, pode continuar? Depois corta, né, mano? Pronto. Ok, senhores, um exemplo bastante simples sobre do balanço patrimonial, tá? No qual que difere do ativo, passivo e patrimônio líquido. No ativo, como a gente viu, no ativo circulante, tem a Caixa, Banco do Brasil, um banco, né? Também é do ativo circulante. E estoque, beleza? Como vocês viram aqui, ó. Caixa, por exemplo, 105 mil. Banco do Brasil, conta corrente, 105 mil, tá? Uma aplicação, 20 mil. E o estoque, você tem na empresa, 110 mil. Você somando caixa ao estoque, vai totalizar um ativo circulante de 340 mil reais, tá bom? Aí vem a subdivisão dele, no qual é o ativo não circulante, onde tem as contas dos equipamentos de informática, móveis e utensílios e o imóvel, tá? No qual ele pertence a quem? O ativo do imobilizado, ok? Olha, ó. Equipamento de informática, 10 mil, móveis e utensílios, 45 mil e o imóvel, R$1.000. Somando esses três, o nosso ativo não circulante se dará em 1.055.000. Somando tudo isso, fica 1.395.000. Tudo isso o que, professor? O ativo circulante, 340, mais o não circulante, 1.055. Vai totalizar o ativo de 1.395.000. Agora eu vou aqui para a segunda parte. Passivo circulante, no qual é o fornecedor e as contas a pagar. 65, fornecedor, contas a pagar 30. Somando os dois, vai totalizar 95 do passivo circulante. Beleza? O não circulante seria o quê? O financiamento ao banco, no qual seria aqui, ó, 1.000, 1 milhão, vamos supor, né? E depois vem um patrimônio líquido, no qual é o capital social, como você começou sua empresa, tá? No qual foi 300 mil. Você somando passivo circulante com não circulante, mais o patrimônio líquido, foi 300, vai totalizar quanto? 1.395.000 também. Então, senhores, as contas, vocês sabem muito bem que tem que bater, tanto do ativo como do passivo. Vocês sabem, se o passivo for maior do que o ativo, sua conta está no vermelho, tá? E se o ativo for maior que o passivo, está no azul. E como for igual aqui, então a conta está nula, está igual a zero. Não teve lucro e nem prejuízo, ok? Obrigado, até a próxima aula.